Olha aí, né, pessoal? Finalmente temos o resultado das contas públicas fechadas, aquele maravilhoso déficit de 234 bilhões de reais, desse que é o primeiro ano do governo Lula 3.0, um resultado fracassado, assim, acima das expectativas, inclusive. Tem motivos para isso, é claro, eu vou destrinchar esses motivos aqui, vou falar um pouco sobre eles, esse motivo, com vocês aqui, é claro, né? Mas, de fato, é um número assustador, principalmente se for colocado em perspectiva, em comparação com o último ano do governo Bolsonaro, que foi em 2022, quando nós tivemos aí um superávit primário na casa dos 60 bilhões de reais, mostrando que, de fato, aqui a diferença entre um e outro mandato está na casa dos 300 bilhões de reais de déficit, né? Então vamos falar um pouco desse tema aqui, tratar de alguns detalhes a esse respeito aqui, e principalmente levando em conta que estamos falando de resultado primário, o resultado nominal, o déficit nominal, o rombo fiscal efetivo nas contas públicas é muito, mas muito maior do que isso, né? Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então os números foram divulgados ontem, sexta-feira, estou gravando isso aqui na noite do dia 12, sábado, né, 12 de janeiro, números foram divulgados pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, são os dados oficiais do governo, né? E eu falo já para vocês que eu estou ansioso, digamos assim, né, por outro dado que vai ser divulgado ainda em algum momento, nós teremos acesso a ele, que são os dados do Banco Central, que tipicamente destoam dos dados do governo Lula, né? Mas vamos ver aqui como se chegou a esse valor escandaloso de 234 bilhões de reais de déficit aí, né? Então, isso aqui leva em conta todas as administrações do governo central, né? Como Tesouro Nacional, Previdência Social, Banco Central e tudo mais aí. E esse resultado primário, que é o grande pulo do gato aí nessa história, né? Ele, de fato, é aquele resultado mascarado que é apresentado pelo governo, não leva em conta aqui os juros da dívida pública, o pagamento dos juros da dívida pública. Então, é um rombo fiscal pela metade. Tem mais coisa ainda no meio, mas geralmente para fins fiscais, para considerar a responsabilidade ou a falta dela, né? Fiscal, leva-se em conta o resultado primário. Então, e esse resultado aqui é do IPEA, só que o oficialzão mesmo, resultado oficialzão, vai ser divulgado no final de janeiro pelo Tesouro Nacional. Provavelmente eu vou fazer algum vídeo aqui quando isso acontecer, destacando esse ponto de forma específica aqui, né? Mas então, esse resultado aqui de 234 bilhões supera aquilo que foi colocado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que foi estabelecida em 231,5 bilhões de reais de déficit primário para 2023, né? Qual que é o ponto aqui em questão? Estamos falando do teto de gastos ainda. Não começou a vigorar o arcabouço fiscal, quer dizer, agora em janeiro de 2024 sim, mas no exercício 2023 não. E esse tipo de problema aqui, que é você ultrapassar a meta imposta pela LDO, isso aqui pode representar crime de responsabilidade fiscal e isso, por sua vez, pode levar a um impeachment, a perda do cargo do presidente da República e Geraldo Alckmin soltaria fogos, claro, né, se isso aí acontecesse. A verdade, contudo, é que esse patamar atingido aqui de 234,3 bilhões de reais de déficit primário, isso aqui, um resultado, uma piora de quase 300 bilhões aqui em relação ao último governo do Bolsonaro, conforme eu falei, porém, isso aqui teve uma questão bastante relevante que foi determinante, digamos assim, para essa questão aí, de fato, do resultado apurado, que foi o pagamento dos precatórios, 93 bilhões de reais em precatórios aqui, que foi decidido pelo governo em meados deste ano e foi autorizado também pelo pessoal do STF, inclusive, né? Tem aqui a explicação aqui do pessoal da Gazeta do Povo, inclusive uma
um adendo, né, do pessoal do IPEA e tudo mais. Isso aqui foi autorizado pelo STF, também com um ponto mais importante de todos nessa questão, que é: esse valor dos precatórios não vai integrar o cálculo da meta fiscal, ou seja, o governo tendo esse valor aqui total de déficit, ainda assim ele não estaria cometendo um crime de responsabilidade fiscal, porque os precatórios estariam fora dessa conta aí. Então, sem esse valor dos precatórios, o rombo nas contas públicas teria sido de 141,2 bilhões, ou seja, abaixo do teto aqui do valor limite dado pelo orçamento de 2023 aprovado pelo Congresso Nacional lá no final de 2022. Né? É claro que é uma grande piada, assim. Para fins jurídicos, digamos assim, vale a pena considerar essa questão dos precatórios, tirar da conta e tudo mais. Para fins de aumento da dívida pública, não. Uma bobagem você falar isso aqui, né? Usar esses termos de que sem os precatórios a dívida teria caído para 141 bilhões. Não, fala sério, faça-me o favor, né? Realmente uma coisa assim que não faz sentido. É muito fácil você ter um orçamento equilibrado, basta que você tire da conta algumas despesas, fala, não, isso aqui eu não vou considerar, né? E de fato, a despesa do governo aumentou 12,9% em termos reais em 2023. Isso aqui é o grande ponto, né? Termos reais quer dizer sem levar em conta aqui a inflação, já descontada a inflação. Então, a despesa chegou à faixa de 1,92 trilhões de reais, uma grana absurda, uma grana imensa aí, sendo que a receita teve uma queda real de 2,9% em relação a 2022, né? Então, de fato, isso aqui, claro que vai resultar num resultado, impactar um resultado negativo muito maior, né? A receita caindo, a despesa subindo, obviamente, o que nós vamos ter é esse desarranjo total, bizarro aqui apresentado pelo governo Lula, pela gestão do Fernando Haddad, da pasta da Fazenda, que é, na prática, um resultado fiscal totalmente caótico, não tenha dúvidas, né? O grande problema aqui é o seguinte: quando você olha qualquer número, qualquer valor de déficit primário, isso aí significa uma dívida pública crescendo de forma colossal, porque por trás do resultado primário, conforme adiantei no início desse vídeo, existem os juros da dívida que são muito altos. A dívida pública brasileira está na casa aí dos 7 trilhões de reais, né? Mais ou menos 70% do valor total do PIB, então deve estar na faixa aí dos 70 trilhões de reais mesmo, né? Então, dos 7 trilhões, desculpa. 7 trilhões de reais. Então, qualquer percentual de juros em cima disso é uma coisa considerável. Pense aí, se estivermos falando de juros na casa de 10% ao ano, o pagamento disso vai ser de 700 bilhões de reais. Então, de fato, a estimativa era mais ou menos essa. Para cobrir todo o rombo nominal, o déficit nominal, o Brasil precisaria ter, pelo menos, um superávit primário na casa aí dos 680 bilhões, 700 bilhões. A estimativa era essa, né? Só que o Brasil não tem superávit, né? Olhando por esse cenário, a gente percebe o quanto o superávit de 2022, que embora tenha sido surpreendente, primeiro resultado desse, sei lá, em 13 anos, se eu não me engano, né? Esse resultado ainda é insuficiente, porque superávit de 60 bilhões, sendo que nós pagamos de juros, né, que é o que vem depois do superávit primário. Esse superávit serve para pagar os juros da dívida, né? Uma dívida, juros, um serviço da dívida que eles falam, 10 vezes maior do que esse superávit, realmente não resolve muito o problema, né? O buraco é muito mais embaixo em se tratando de dívida pública brasileira. Só que o grande problema mesmo é isso aqui, ó, o governo Lula no poder mais uma vez, Fernando Haddad controlando a pasta da Fazenda aí, e uma dívida desse porte, superior a 200 bilhões de reais, aqui uma dívida 2% do PIB realmente, né? E aí você tem esse cenário, então, com juros, serviços da dívida ali muito altos e um déficit maior, muito maior do que o esperado, né? Somando isso aqui, então, você pode ver que o tamanho da dívida pública brasileira nesse ano de 2023 aumentou na casa aí dos 900 bilhões de reais. Uma coisa assim insustentável, e é um cenário que não vai se reverter. A gente sabe muito bem disso, porque ainda que o valor previsto pelo Fernando Haddad fosse realista, né, do déficit para 2024, este ano que nós estamos começando aqui, nós estaríamos falando de um valor zerado do ponto de vista primário.
todo aquele estoque do serviço da dívida continuaria ali aumentando essa bola de neve. E ainda que nós tivéssemos os superávites previstos de 0,5% do PIB em 2025 e 1% do PIB em 2026, duas grandes piadas, né? Estamos falando aí de 50 bilhões, mais ou menos, 60, 100, 110 bilhões de reais em cada ano aí. Então, muito longe do valor necessário para evitar o acúmulo da dívida, que ela fique se retroalimentando, né? Tudo bem, eventualmente com a queda dos juros, o serviço da dívida pode diminuir também, mas o cenário que nós temos hoje é esse, uma dívida incontrolável que está subindo cada vez mais, principalmente por conta da imperícia do governo Lula em administrar a economia, né? Veja mais uma vez aqui que as despesas aumentaram, é um governo gastador, um governo descontrolado do ponto de vista das despesas e, por outro lado, as receitas caíram, o que demonstra que o governo não sabe gerir bem a economia está sofrendo com isso, né? Eu sempre menciono isso aqui no canal. Queda de receitas não significa que o pessoal está sonegando menos dinheiro nas mãos do governo. Isso geralmente significa uma menor arrecadação por conta de uma atividade econômica mais fraca, menos pujante, né? Isso aí é um grande problema no longo prazo para todos nós. Mas, de momento, fica aí o nosso repúdio, né? A nossa reclamação, sei lá, com o resultado fiscal apresentado pelo governo Lula, que é uma coisa vergonhosa, vexatória, coisa realmente já esperada do governo Lula, mas de fato esse valor que veio aqui é para derrubar qualquer expectativa do mercado. Mas e o que você achou desses números? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.